paz do Senhor, irmãos. Eu sou o Bispo Alves Nascimento aqui do Rio de Janeiro. Eu quero refletir contigo nesta manhã no capítulo 5 do segundo livro de Reis, a partir do verso 20. É um contraponto, entre a vida de Eliseu e a vida de Geazi, seu moço. Do versículo 1 ao 19, a gente vê aquilo que se espera de um homem de Deus, Um homem focado no estilo de vida que Deus lhe dera, um homem focado na missão que recebera da parte de Deus para a sua vida. Esse era Eliseu, que atendia, socorria o aflito e não usava de suas conveniências, não deixava conveniências malignas, perversas habitar seu coração. E Eliseu é visitado por um homem chamado Naamã, que fora enviado a partir de uma informação que uma escrava que habitava a sua casa lhe dera. Olha, se o senhor for até onde está Eliseu, ele cura o senhor dessa lepra. E quem não quer ser curado daquilo que assola, a sua locomoção, assola a sua sociabilidade, sua vida social? Ele queria ser curado, com certeza, porque isso trazia diversos tipos de incômodos à sua vida. Incômodo social, incômodo familiar, incômodo pessoal. Todas essas coisas, com certeza, assolavam a vida de Naamã. E a mulher de Naamã ouve essa palavra, que com certeza vinha debaixo da autoridade de Deus, porque uma escrava por si só não poderia falar uma palavra dessa com tamanho peso sem que Deus não a estivesse usando. Ela estava com certeza sendo usada por Deus. E ela comunica isso à sua senhora. E a esposa de Naamã, com certeza, sabia das dores do seu marido, comunica ao seu marido imediatamente procura o rei da Síria e fala com ele a respeito daquela palavra que saíra da boca daquela moça que era escrava na sua casa. E o rei lhe dá uma carta e ele vai no lugar errado. Ele procura o rei de Israel se apavora com tudo aquilo ali, achando que era uma trama política para uma possível invasão dos sírios à terra de Israel. Mas até que Deus redireciona os passos de Naamã e ele vai até a casa de Eliseu. Eliseu faz uma recepção tanto quanto estranha, não sai do lado de fora, não recepciona. Tudo isso para curar Naamã de possíveis acúmulos culturais que já habitavam o coração dele. Ele manda um recado, mandando que ele fosse até o Rio Jordão e mergulhasse 7 vezes. Um tratamento estranho. E ele mesmo diz: não são Abana e Farfá, rio das Sírias, melhor do que as águas de Israel? E ele resiste a esse protocolo, a esse processo estabelecido pelo profeta. Mas seus servos chegam até ele e falam: meu senhor, se ele tivesse pedido alguma coisa mais difícil, tu não farias? E ele, convencido por essa palavra, e sem ter como sair daquela cadeia que tomava todo o seu corpo de forma literal, ele vai e mergulha. Mas só que o processo de Deus, irmãos, ele tem que ser cumprido totalmente. Deus não dá processo sem início, meio e fim. Todo processo de Deus tem começo, meio e fim, ou seja, uma conclusão. Então é importante que nenhum dos pormenores estabelecidos pelo processo de Deus fique de fora. E ele dá um primeiro mergulho, não acontece nada. Dá o quinto, não acontece nada. O sexto fica do mesmo jeito, mas quando ele dá o 7º mergulho, obedecendo o protocolo que fora estabelecido por Eliseu, aí sim, ele sai curado no corpo e também no seu caráter. E ao sair das águas,
se vendo totalmente curado, se vendo uma nova criatura, né? Já com outro sistema de crença no seu coração, porque Deus curou ele também por dentro, porque não adiantaria nada curar o homem por fora e deixar o homem doente por dentro. Isso é o Evangelho. O Evangelho cura o homem por fora, mas principalmente por dentro, porque é dentro que está a nossa alma, e é ela que irá habitar eternamente com Cristo ou no inferno, se o homem não estiver com Deus. E ele sai totalmente curado daquela situação, e ele propõe no seu coração levar terras da terra de Israel. Terra, solo. E propõe dar presente para Eliseu. Eliseu resiste à ideia dos presentes, para não deixar a ideia de que a bênção do Senhor é paga. Houve essa maturidade por parte de Eliseu, né? Mas ele leva a terra, dizendo para Eliseu: a partir de hoje eu não vou prestar culto a nenhum outro Deus, a não ser o Deus de Israel, e estou levando terra, usando aqui minhas palavras, e estou levando terra para que o meu culto, né, a minha oferenda a Deus não seja sobre aquele solo maldito da Síria. A ideia era esta. E ele dá uma explicação também a Eliseu, dizendo: olha, eu, usando minhas palavras, eu tenho um serviço a ser feito, né? Lá existe um protocolo, eu tenho que estender a mão para o meu senhor, o rei, adorar os deuses dele lá. O que é que eu faço? E Eliseu falou para ele: shalom, vá em paz, é o teu trabalho. O importante é que você não comungue no teu coração com aquilo ali. Você tem que fazer o seu trabalho. E ele vai embora. E a partir do verso 20, a situação toma um outro curso, né? Geazi começa a usar de uma autonomia imatura, venenosa, perigosa, e parte em direção a Naamã, né? Com um projeto mentiroso nas mãos, né? Que começa a comprometer, possivelmente poderia comprometer a Eliseu, e ele já estava comprometendo o nome de Deus. E ele fala: tem chegado gente lá agora e o meu senhor está precisando de recurso. E Naamã, na sua inocência, e quem não faria, né, que estava com o coração dominado por uma alegria intensa, expressando ele continuava expressando a sua gratidão por aquilo que acontecera com ele manda abençoar Geazi. E Geazi ainda ocupa-se de algumas pessoas da caravana que estava com Naamã, para levar até um certo ponto aqueles bens, né? E ele despede aquelas pessoas para que aquelas pessoas não identificassem nele aquele ato mentiroso. E de repente ele entra na presença de Eliseu. E ele insiste em mentir. E Eliseu fala para ele: rapaz, foi contigo o meu coração. Por que tu fizeste tudo isso? Era ocasião para você fazer isso? Agora a lepra que estava em Naamã se apegará a ti. Um homem que tinha tudo, irmãos, para ter um legado invejável. Um homem que estava perto de um homem, de um verdadeiro homem de Deus, e tinha tudo para aprender sobre as coisas de Deus. Mas ele optou por aquilo que Satanás comunicou no coração dele, e aquele homem que era livre, que andava livremente, que não tinha angústias na sua alma nem no seu corpo, a partir daquele momento, com a declaração que Eliseu fizera, ele recebeu no seu corpo e acumulou para as próximas gerações dele aquela lepra. É muito importante, irmãos, que hoje nós estejamos fazendo aquilo que apraz o coração de Deus, para que as próximas gerações dos nossos filhos não sejam atingidas pelos nossos equívocos de hoje. E foi isso que Geazi acumulou. Ele acumulou equívocos na sua vida que passaram a ter reflexo nas suas próximas gerações. Como pensou uma pessoa lá da sua família: não, eu sou leproso porque o meu avô, o meu tataravô era leproso. Isso é algo aqui da nossa família. E não é isso que Deus quer para nós. Deus quer que nós sejamos
a semelhança de José, que deixou um legado exemplar para a sua família. Deus quer que nós sejamos pessoas à semelhança de Abraão, que deixou um legado para a sua nação. Deus quer isso de nós, que nós estejamos dando esse tipo de contribuição, ao ponto das pessoas verem Cristo em nossas atitudes. É muito importante isso. Mas Geazi não pensou nisso, ele pensou no momento. E o momento ele é traiçoeiro, irmãos. Ele pensou no momento. E naquele momento, todos os outros momentos da vida de Geazi tiveram o acúmulo daquela atitude ruim que comprometera toda a sua vida. Então, o cuidado que a gente tem que tomar, é muito importante nós pegarmos o capítulo 5 do segundo livro de Reis e examinarmos os dois momentos do capítulo. Em um momento, a gente vê a vida ideal do crente, a vida segura para o crente. Em um momento, a gente vê a projeção da vida de Cristo na vida de Eliseu. Num outro momento, a gente vê uma pessoa com uma performance satânica, com o coração dominado por suas ambições, com sua vida com os paralelos do inferno injetado em sua alma. Geazi, ambicioso como foi, e a partir daquele momento, aonde Geazi passava, as pessoas identificavam que aquilo era obra dos seus passos equivocados na vida. É muito importante, irmãos, a gente ter o que Eliseu teve, né? No capítulo 4, verso 8 e verso 9 e 10 do segundo Reis, a sunamita fala, olha, vejo que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Isso não podia ser dito de Geazi. Com certeza, quando ele passava, as pessoas diziam, vejo que este que sempre passa por nós é um homem que foi penalizado por suas mentiras, um homem que foi penalizado por sua ambição, um homem que foi penalizado por sua autonomia mal usada. Este era o retrato, o mapa escrito pelas próprias atitudes de Geazi. E não é isso que Deus quer para nós, né? Deus quer que sejamos pessoas obedientes. Nós sabemos como é difícil a vida, irmãos, né? E toda hora nós somos tentados a fazer o que a nossa carne quer e o que o diabo está tentando exigir de cada um de nós. Nós somos tentados, né? Já lá na oração modelo, a Bíblia está falando para que o Senhor nos livre das tentações, porque elas existem. Alguém chegou a dizer o seguinte, a gente pode impedir do pássaro pousar em nossa cabeça, mas não podemos impedi-lo de sobrevoar a nossa vida. E assim também é a tentação. A gente pode impedir dela entrar na nossa vida. Agora, não podemos impedi-la de sobrevoar a nossa vida. Então, cuidado que temos que tomar. Para que ela fique só no sobrevoo, nós precisamos nos encher do Senhor. Para que ela fique só no seu sobrevoo, a gente precisa obedecer à palavra do Senhor. Porque na vida de Jesus a tentação ficou só no seu sobrevoo. Não conseguiu habitar a vida de Jesus. Não conseguiu destruir o propósito de Deus na vida de Jesus. Não conseguiu quebrar a santidade de Cristo. Porque ela só teve como acesso o sobrevoo à vida de Jesus, né? E Satanás ficou por diversos momentos tentando injetar dúvida, incredulidade, né, à identidade do Senhor, mas ele firme na palavra. E é isso que Deus espera, é que nessa manhã, a minha oração é que o Santo Espírito de Deus, é final de manhã, né, que o Santo Espírito de Deus esteja nos dando a graça que é necessária para não cairmos nos laços do passarinheiro. Eu fico sempre lembrando da minha época de criança, quando eu leio esse texto, né, do laço do passarinheiro, a gente armava umas arapucas, né, com uma linhazinha bem discreta e colocava um alpistezinho ali, né? E o diabo é assim também, ele sempre coloca no nosso caminho alguma coisa atrativa,
alguma coisa que está dentro do mapa de necessidades de cada um de nós. E a alpiste está dentro do mapa de necessidade do pássaro. E o pássaro inocentemente entra na arapuca sem perceber que aquilo é uma prisão, dominado pela fome, dominado por aquela necessidade imediata, e quando ele começa a usufruir daquele banquete, ele percebe que aquele banquete teve um preço que tirou toda a sua liberdade. E é exatamente isso que as tentações fazem, né? Se a pessoa cair na tentação, todo o seu padrão de liberdade vai ser eliminado. E a pessoa vai ficar agora sujeita a quem lhe prendeu, né? É o laço do passarinheiro. E foi exatamente isso que aconteceu com Geazi. Ele caiu no laço do passarinheiro, olhou para aquelas riquezas, mas naquele contexto, a partir daquele momento que ele fora atrás de Naamã, aquelas riquezas para ele era uma armadilha. Aquela riqueza era de Naamã, e nas mãos de Naamã, para a administração de Naamã, não era uma armadilha. Mas a partir do momento que Geazi resolve querer aquela riqueza na vida de Geazi se tornou uma armadilha. E ele foi, sem perceber que aquilo era uma arapuca, e depois que ele colocou as mãos em toda aquela riqueza, aquilo que parecia que iria promover liberdade para ele, na realidade lhe trouxe uma cadeia para o resto da vida. Aonde aquele homem ia, ele tinha que carregar aquela cadeia chamada lepra. Diante de quem ele estivesse, ele tinha que estar convivendo com aquele incômodo no seu corpo, com aquele incômodo na sua consciência, porque a sua consciência estava constantemente, com certeza, dizendo para ele o que eu fiz da minha vida. E existem marcas, irmãos, que são assim, né? Marcas que jamais saem da vida do homem. Agora, existe uma marca que Deus quer deixar na tua vida, e uma marca correta, uma marca perfeita, e uma marca segura, é a presença dele em tua vida. Ele quer que você carregue isso. A Bíblia diz: vinde a mim, né? Mateus 11, vinde, a partir do verso 28, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei repouso para vossas almas. É isso que Deus quer que nós transportemos, e não quer que nós estejamos transportando aquilo que a nossa autonomia imatura produz, né? Deus não quer que nós sejamos prisioneiros. Deus quer que nós amadureçamos até o ponto de termos uma autonomia saudável. Eu estava ainda há pouco aqui pensando no meu pai. Eu com 10 anos, grandão, e meu pai segurava na minha mão. E aquilo me irritava no meu coração, mas eu não falava nada, porque eu temia do meu pai até me castigar. Mas hoje eu agradeço, porque naquele momento eu estava buscando uma autonomia que eu não tinha condições para administrá-la. E meu pai sabia disso, só que eu não sabia e não queria saber disso. Eu queria ser como meus coleguinhas, que andavam sem que o pai segurasse a mão. Hoje a gente chama de mico, né? Naquela época a gente chamava de vergonha, ficava com vergonha. O pai segurando na mão do filho, a gente já sentia um rapazinho, mesmo sem ser. Então, todas as coisas que chegam às nossas mãos fora de hora, com certeza vai deixar alguma marca de dor na nossa vida. Então, aquela riqueza fora de hora, aquela providência fora de hora, trouxe uma marca vergonhosa para sempre na vida de Geazi. E é tudo que Deus não quer na nossa vida, irmãos. Esse texto está na Bíblia, não é à toa, é para mostrar para nós que tem coisas que parecem boas, que tem coisas que parecem que vão gerar segurança, mas na realidade vão trazer tortuosidade à nossa alma. E eu quero pontuar
alguns perigos, né, que foram aqui produzidos por Geazi. Né? Geazi abandonou o caminho da ética. Né? A ética é a noção de certo e errado. Ele perdeu a noção de certo e errado quando ele se afasta de Eliseu, quando ele se afasta dos princípios que Eliseu defendia. Então, Geazi abandonou o caminho da ética. Geazi trilhou o caminho da ambição, que começa a cegar o homem para os reais valores da vida. Geazi cria um atalho, isso é um perigo, irmãos. Deus, quando estabelece um processo, nesse processo não tem atalhos. Porque se a gente, no processo que Deus estabelece para a nossa vida, nós criarmos atalhos, nós saímos da presença, nós saímos da responsabilidade de Deus. Nós entramos no caminho da permissão de Deus e saímos do caminho da direção de Deus para o caminho da permissão de Deus. No caminho da permissão de Deus, a responsabilidade é pura e exclusivamente do homem. Agora, se nós estivermos no caminho da direção de Deus, toda a responsabilidade é de Deus. Ele para até o universo, como foi o caso lá no capítulo 10 de Josué, né, que ele parou o universo para que Josué pudesse vencer aquela batalha. Ele tivesse luminosidade, compreensão do território que estava pisando para vencer aquela batalha. Então, quando nós estamos na direção de Deus, a responsabilidade é toda dele. Ele opera coisas impossíveis, ele dá livramentos sobrenaturais. Agora, quando nós decidimos tirar Deus da cena da nossa vida, aí a responsabilidade é nossa. Né? Então, Geazi cria atalho, ignorando o processo de vida que Deus estava dando a ele, mapeando para ele através da vida de Eliseu. Eliseu era a escola móvel pela qual Geazi deveria estar sempre observando e passando. Deus coloca pessoas perto de nós, irmãos, para nos ensinar as coisas do céu através dessas pessoas. E com certeza era isso que Deus estava fazendo na vida de Geazi. Com certeza Deus tinha planos para Geazi após a partida de Eliseu. Mas o que se vê, né, no dia da morte de Eliseu, que jogaram um corpo morto na sepultura em que Eliseu estava e essa pessoa foi ressuscitada. Também dizendo para mim, né, que aquele que era para ser levantado como sucessor não estava apto para fazer nada ao ponto de Deus usar o corpo morto de Eliseu, que ainda tinha unção, né, para livrar alguém da morte. É muito triste isso, irmãos. Quando a gente busca alguém para deixar um legado e somos resistidos de alguma forma. É muito triste a gente ver que a obra de Deus precisa ser continuada e a gente não encontra alguém que possa dar continuidade a isso. Alguém que queira ter a responsabilidade de dar continuidade. E eu acredito que Eliseu morreu com essa tristeza no coração em ver o descaminho, né, o desvario, melhor dizendo, que se encontrava a vida de Geazi. Né? Geazi usa pessoas. Ele usa Naamã, ele usa os servos de Naamã que transportaram as riquezas até próximo da casa dele. Ele usa o nome de Eliseu, ele usa o nome de Deus. Ele começa a usar, porque quando o homem usa uma autonomia imatura, ele deixa de ser usado por Deus para usar as pessoas. É muito perigoso isso. E para eu encerrar aqui, queridos, eu gostaria de compartilhar contigo algumas verdades que eu consigo extrair aqui desse contexto de vida de Geazi. A primeira delas é: quem usa equivocadamente a autonomia jamais experimentará a liberdade. Eu vou repetir: quem usa equivocadamente a autonomia jamais experimentará a liberdade. Ele usa a sua autonomia equivocadamente e a partir daquele dia ele jamais se fez uma pessoa livre. Aonde ele estava, aquela cadeia seguia ele. Qualquer movimento, levantando, andando, chorando, se alegrando, aquela cadeia estava ali chamada lepra. Quem usa equivocadamente a autonomia jamais experimentará de liberdade.
Essa é uma verdade que a gente aprende aqui com a vida de Geazi. Em segundo lugar, sucesso sem processo é punição. Sucesso sem processo é punição. Eu vou repetir mais uma vez. Sucesso sem processo é punição. Ele chega até Naamã, né? Fica rico de repente, se enriquece de repente, mas sem processo. E aquilo que parecia uma riqueza, e aquilo que parecia o começo de uma vida de sucesso, na realidade deu início a uma punição permanente na vida daquele moço. Então, sucesso sem processo é punição. E nós somos tentados a isso. Ao mais fácil, né? Ao que está mais rapidamente acessível, nós somos tentados a isso. O próprio diabo tentou Jesus a isso, colocando o mais fácil. Pega essa pedrinha aí, está aí perto de você, transforma em pães. Tão fácil, tão simples, está tudo aí, o poder está em você. Mas Jesus imediatamente ele pega aquilo que está em Deuteronômio e fala: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, disso sim viverá o homem. Né? Quando a gente tem a palavra de Deus como parâmetro, né, os perigos do não processo saem das nossas vidas. Esses ataques malignos não conseguem atingir a nossa comunhão processual com Deus. Em terceiro lugar, irmãos, quem corre atrás da bênção viverá uma vida de cansaço. Quem corre atrás da bênção viverá uma vida de cansaço. Geazi foi atrás da bênção. E a Bíblia está dizendo: e esses sinais seguirão aos que creem. A bênção é para vir atrás de nós, e não nós atrás da bênção. Quando nós vamos atrás da bênção, nós abandonamos o caminho da fé e trilhamos o caminho da ambição. Então, queridos, quem corre atrás da bênção viverá uma vida de cansaço. E como é triste viver cansado, né? E Deus nos chamou para a paz. Em quarto lugar, quem corre atrás da bênção não crer na provisão divina. Quem corre atrás da bênção não crer na provisão divina. E aí Geazi não cria na provisão divina. Ele achou que aquele ali seria o único momento da sua vida, a única oportunidade da sua vida, o momento áureo da sua vida. Pedro, em uma das suas cartas, ele chega a dizer o seguinte: a vida do homem é como a erva, a glória do homem como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra de Deus, continua Pedro dizendo, subsiste eternamente. Olha que diferença, né? Para a vida do homem, para a glória, a diferença entre a vida do homem, a glória do homem para a palavra de Deus. Esses dois primeiros passam, a vida do homem e a glória do homem. Todos os homens que viveram na terra, no ápice da riqueza, morreram sem nada. Aliás, morreram com um caixão, né? Morreram com uma roupa que já se estraga na terra, e só isso. Não conseguiram levar nada. Dizem os estudiosos, né, que os faraós, eles construíam essas pirâmides e colocavam os seus bens lá dentro, ao ser enterrados. Só que muita gente ficou rica. As pessoas entravam lá, saqueavam tudo, porque o morto não tem direito a levar absolutamente nada dessa terra. Então, quem corre atrás da bênção, irmãos, não crê na provisão divina. É um cuidado que nós precisamos tomar, né, para não sermos golpeados por esse mal, né, que muitas vezes assola a vida do homem. A Bíblia não está proibindo, queridos, ninguém de ter riqueza, né? A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não está dizendo que o dinheiro é uma raiz ruim. Está dizendo que quando nós nos deixamos escravizar por esse benefício, aí sim ele se torna um malefício para nós.
né? A gente precisa aprender a colocar o dinheiro para trabalhar para nós e não nós trabalharmos para o dinheiro. Se nós começarmos a trabalhar para o dinheiro vai nos escravizar, como foi o caso de Geazi. Ele se deixou escravizar pela sua ambição. E essa ambição criou cadeias para ele. Então quem corre atrás da bênção não crer na provisão divina. Quem sabe, né, eu estou aqui pressupondo, o texto não me oferece nenhum tipo de afirmação a esse respeito, eu estou fazendo aqui um pressuposto. Quem sabe Deus não tinha algo separado para aquele moço, se ele vencesse aquela tentação. A gente pode olhar para isso, para a vida de José. Ele vence aquela tentação dentro da casa de Potifar, onde ele com certeza ele teve a possibilidade de se tornar senhor daquela casa. Ele podia mandar matar Potifar, ele podia matar Potifar, ficar com a mulher de Potifar, ficar com os bens de Potifar, mas ele resistiu tudo a isso. E essa resistência de José teve um preço, ele foi colocado numa cadeia injustamente. Mas a Bíblia estava afirmando, hora após outra, que Deus era com ele. Se eu estiver no lugar certo, com a direção do Deus Todo-Poderoso, pode vir qualquer que for o perigo, eu vou vencer. E assim foi com José. José venceu todos aqueles perigos. Né? E no dia de Deus, né, no tempo de Deus, ele foi chamado lá dentro do palácio para resolver uma questão que ninguém conseguia resolver. E aquela questão resolvida, né, ampararia todo o Egito, a administração do Egito, ampararia toda a administração do Egito. E ele abre a sua boca ali dentro, né, declara, né, o mistério daquele sonho. O faraó fica encantado com a sabedoria de José, que não era uma sabedoria própria sua, vinha da comunhão dele com Deus. E a faraó abre sua boca e fala, porventura haveria um homem como este, eu gosto muito desse texto, porventura haveria um homem como este, em quem há o Espírito de Deus. Olha que coisa gloriosa, irmãos, não tem nada mais rico no universo visível e invisível do que ser cheio do Santo Espírito do Senhor. Não tem nada melhor. E José passou a ser senhor de tudo aquilo ali, com toda a riqueza do Egito, e não de uma casa. Porque o diabo tem muito pouco para nos dar, tentando passar a impressão que é muito. Mas aquilo que parece pouco nas mãos de Deus, na realidade é para produzir muitas coisas. E a gente tem um exemplo de Elias lá no Carmelo, né? O moço dele, olha, eu vejo uma pequena mão, do tamanho, uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas aquele era o sinal de grandes coisas que Deus iria fazer. Né? Há uma parábola que Jesus conta falando sobre a preciosidade que é a semente de uma mostarda. Ela é pequenininha, mas se a gente fizer um investimento de plantá-la, regá-la, Deus vai dar um crescimento incomum, sobrenatural, àquela minúscula semente. E é assim que Ele vai fazer na nossa vida também, se nós crermos que Deus começa com coisas pequenas para fazer grandes coisas. E Geazi não compreendia absolutamente nada disso. Em quinto lugar, a quinta verdade que eu aprendo aqui com esse contexto de vida de Geazi: quem não imita Cristo fica marcado pela vergonha. Quem não imita Cristo fica marcado pela vergonha. Né? Ele vivia uma vida antagônica à vida que Eliseu vivia. E por isso ficou marcado pela vergonha que dia após dia estava com ele. Quando ele estava sozinho, ela estava lá, a lepra. Quando ele estava em algum tipo de encontro social, a lepra estava lá e as pessoas estavam identificando a lepra nele. Então, quem não imita Cristo fica marcado pela vergonha. Em sexto lugar, quem usa a ambição quebra legado. Quem usa a ambição quebra legado. Ele tinha um legado disponível para ele, que era um legado profético. Ele seria o próximo profeta de Israel, assim como foi o caso de Eliseu, que renunciou tudo que tinha e o que era,
né? Quando Elias chegou na sua casa, lançou a capa sobre ele, dizendo para ele: você sabe o que eu tenho feito com você. E ele só pediu permissão por alguns instantes para se despedir dos seus pais, queimar os aparelhos dos bois, dizendo que aquela já não era mais a função de vida dele. E ele segue e caminha fora com Elias, obedecendo a Elias em todos os seus passos, e se tornou um profeta grandioso dentro de Israel, respeitado pelos reis, temido por nações, né? Então, quem não imita, quem usa a ambição, quebra legado. Então, é muito importante, irmãos, que nós tenhamos responsabilidade para deixarmos um legado saudável na terra. Eu fico imaginando os netos de Geazi conversando a respeito dele. O vovô era desobediente. Vovô tinha aquela lepra porque ele não andava como Eliseu andava. Eu fico pensando nessas coisas tão possíveis de acontecer. Que a tua estada aqui na terra, que a minha estada aqui na terra não seja uma estada, um momento vergonhoso, mas algo que venha proporcionar alegria ao coração de Deus e socorro ao coração do aflito. Em sétimo lugar, quem tenta se ocultar na mentira, a verdade o expõe. Quem tenta se ocultar na mentira, a verdade o expõe. Geazi chega até Naamã se ocultando na mentira, e a verdade o expôs. Eu gosto muito do Salmo 85, verso 11. A verdade, ela brota da terra, e a justiça, ela olha do céu. Por mais que o ser humano possa pensar que está fazendo algo em oculto e de forma segura, a mentira, né, que ele está praticando será revelada pela verdade. Ao tempo de Deus, essas coisas serão reveladas. E eu preciso me reportar à casa de Jacó. Os filhos de Jacó mentiram para Jacó, construíram um álibi que naquele momento para eles era perfeito, né? Eles venderam José, humilharam José, colocaram José dentro de uma cisterna seca, venderam aquele menino de 17 anos para uma caravana ismaelita que estava passando ali, mataram o animal, sangraram o animal, pegaram as vestes de José, mancharam com sangue e entregaram às mãos de Jacó, dizendo: olha, teu filho, uma besta fera, estraçalhou teu filho. E aquela dor subiu ao coração de Jacó por 13 anos. Passado aquele tempo, aquela mentira que parecia que estava protegendo os filhos de José, os filhos de Jacó, melhor dizendo, a verdade revelou tudo aquilo que estava acontecendo. É interessante, irmãos, que eles tiveram tanta inveja de José, desejaram tanto o lugar de José, mas nenhum deles, em momento algum da história de vida deles, conseguiram sentar na cadeira de José. Porque quando Deus tem algo para você, é para você. A tua cadeira é para você. Se outro tentar sentar, é um campo de espinho. A gente precisa aprender isso com Deus. Deus tem um lugar de honra para todos nós, mas basta cada um de nós sentarmos no lugar, estarmos no lugar que Deus determinou para cada um de nós. Então, quem tenta se ocultar na mentira, a verdade o expõe. Em oitavo e último lugar, o fato de alguém estar confiando em seu argumento não significa que você está certo. O fato de alguém estar confiando no seu argumento não significa que você está certo. E esse foi o caso de Naamã. Naamã confiou no argumento de Geazi. Mas isso não significava dizer que Geazi estava certo. O fato de alguém estar confiando em seu argumento não significa que você está certo. Muito cuidado com isso. Às vezes a pessoa está confiando no que você está falando. Está até te aprovando, está até se alegrando, como foi o caso de Naamã, ele se alegrou, não pode levar. Isso aqui é para ser usado mesmo. Eu já iria dar a ele naquele momento. Deixa eu aqui parafrasear isso.
Eu já ia dar para ele mesmo, mas ele não pegou naquele momento, mas pode levar, ainda está disponível. O fato de alguém estar confiando em seu argumento não significa que você está certo. Muito cuidado com isso. Então, todas essas coisas, irmãos, constrói para nós uma argumentação para nós não cairmos nessa armadilha que Geazi caiu. E eu quero te afirmar aqui nesse começo de tarde, que ela está sempre sendo disponibilizada pelo Satanás para tentar destruir a vida de cada um de nós, para tentar destruir famílias, para tentar destruir ministérios, para tentar destruir legados, para tentar destruir comunhão entre pessoas. Ele está sempre tramando para tentar construir destruição. A Bíblia está dizendo o seguinte, que ele veio para matar, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas a Bíblia se contrapondo a isso, no capítulo 10 de João, Jesus falando, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. É isso que Deus quer que nós tenhamos como riqueza. É isso que Deus quer que nós persigamos, as coisas do céu que não são perecíveis. Todo aquele ouro, toda aquela prata, todas aquelas roupas, não ficaram às mãos de Geazi. Tudo aquilo não deu jeito na vida de Geazi. Se ficou às mãos dele, com certeza ele começou a gastar com os médicos. O texto não informa isso, mas eu posso pressupor isso. Então, meus amados, receba aquilo que Deus está te dando. Usufrua do que Deus está colocando em tuas mãos. Não deixa a ambição dominar o teu coração. Não deixa a ambição cegar o teu entendimento. Não deixa o diabo tomar conta do teu coração. Deus, nesta começo de tarde, está falando ao teu coração. Então, o fato de alguém estar confiando em seu argumento não significa que você está certo. Eu gostaria que você ficasse com essa palavra. Nós somos aqui a Igreja Evangélica Ágape, aqui em Andrade de Araújo, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Eu sou o Bispo Robson Nascimento. Eu gostaria que você ficasse com essa palavra, que o Senhor em Cristo Jesus possa te abençoar e te guardar, e que Ele possa fazer resplandecer o rosto dEle sobre tua vida, sobre tua casa, sobre teus bens. Deus continue te abençoando. Amém.